Fala aí, queridos, graças e paz, né? Tudo bem com vocês? Mais uma vez aí no momento compartilhando a palavra de Deus com vocês, com a nossa série Desintoxicando a Alma. Então, estamos felizes, né? Porque estamos entrando para o nosso penúltimo tema, é o penúltimo dia, né? Que a gente vai estar ministrando a nossa primeira série de mensagens. Então, para mim é motivo de muita alegria, porque eu acredito que essas palavras elas têm chegado ao coração de muitas vidas e vidas têm sido libertas, né, desse tóxicos que tem feito tanto mal assim às nossas almas. Então hoje iremos falar um pouco sobre o tóxico chamado culpa. Então, tóxico este que tem feito com que muitas vidas, mesmo após serem libertas por Cristo, tem vivido, né, esse mal na sua alma, que é o mal chamado culpa. Então, eu acredito que será um momento precioso aí, onde a gente irá aprender muito da palavra de Deus. E eu queria pedir que você compartilhasse nessa mensagem para pessoas, para vidas que você conhece e que acredita que sofre desse mal também. Então, para darmos início, eu queria que você abrisse lá sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 36. Então, João 8, versículo 36, vai falar assim para nós: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, falar da liberdade que foi conquistada por Cristo para nós é algo muito simples, mas muitas vezes a gente complica demais as coisas para algumas pessoas, e as pessoas aceitam a Jesus, mas vivem um sentimento de culpa por coisas que Jesus, na verdade, já perdoou, né? Porque se Jesus ele nos libertou, verdadeiramente, se verdadeiramente está dizendo que com certeza seremos livres. Então, eu estava pensando um pouco sobre essa questão da culpa, e eu vi, né, nas minhas pesquisas, que existia uma tortura, pelo menos atribuída, né, assim dizendo, aos romanos, que se chama necroforia. Então, há algumas variações nesse termo. E essa tortura, para que os irmãos entendam, ela era muito cruel, e era onde você, para punir alguém, para castigar alguém, você pegava essa pessoa, mesmo sadia, estando sadia, né, mas que tinha cometido algum mal, e amarrava essa pessoa, ligava essa pessoa a um corpo de um defunto, de uma pessoa morta, e obrigava ela a carregar aquele defunto morto nas suas costas. E o que é que acontecia? Aquele corpo ele ia apodrecendo, né? E o fato daquele corpo apodrecido e a gente ter que carregá-lo também iria nos causando doenças, e após um determinado tempo, né, a gente também pela contaminação daquele corpo, também vinha ao óbito. Então, eu pensando naquilo, eu cheguei à conclusão que da mesma forma também se dá com o nosso sentimento de culpa, sabe? Onde Cristo já nos libertou, trouxe para nós, vamos assim dizer, uma saúde na alma, trouxe para nós uma saúde espiritual. A Bíblia nos deixa bem claro que nós temos um espírito recriado a partir do momento que aceitamos e recebemos a Jesus. E o interessante disso é que essa culpa, ela é justamente como que nós estivéssemos carregando esse corpo morto nas nossas costas, onde na verdade a gente não era mais para estar carregando esse defunto nas nossas costas. E aos poucos esse sentimento de culpa vai nos contaminando, e chega a tal ponto de que a gente não acredita ter sido perdoado por Cristo, e em decorrência disso junta-se também com os acusadores, porque nós sempre temos os nossos acusadores que, tu fizesse isso e agora tu é crente e tu se acha melhor do que os outros. E muitas vezes esses acusadores também estão lá no seio da nossa família, muitas vezes, e com o passar do tempo as pessoas se afastam de Deus por conta desse corpo morto que estamos carregando nas nossas costas, e daqui a pouco as pessoas se encontram afastadas de Deus. Mas lá em Hebreus capítulo 10, lá em Hebreus 10:16, Hebreus 10:16 vai dizer assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei.
E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta mais pelo pecado, tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração e a plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. É muito simples o que está sendo dito aqui. Está dizendo que o Senhor, nesses últimos dias, estaria fazendo uma nova aliança com seu povo. Que povo? Está falando de mim, está falando de você. Nós fomos enxertados nessa videira verdadeira. Videira simboliza alegria. Então, aqueles que passam a viver uma nova realidade em Cristo e são transformado, feito aqui está dizendo, justamente porque as palavras de Deus estão sendo colocadas no nosso coração, na nossa mente, uma mente transformada. Ele está acrescentando que a essas vidas, de modo nenhum, ele lembrará novamente dos nossos pecados e das nossas iniquidades para sempre. Mas nós somos especialistas muitas vezes em pescar lá naquele mar do esquecimento os nossos pecados e estarmos novamente carregando. E há muito excessos com essa questão aí de libertar. Muitas vezes a gente entende que quando a palavra de Deus chega, aonde chega o conhecimento, a gente precisa entender que é manifesto algumas realidades pecaminosas e justamente esse conhecimento que a gente tem pela palavra de Deus é que vai fazer com que a gente tenha essa convicção e essa consciência de que fomos perdoados e que não há mais nenhum escrito contrário a nós de dívida. Ele foi rasgado e encravado na cruz justamente quando Jesus se entregou por nós, quando Jesus ele se doou por nós. Então a gente, está falando aqui no versículo 22, a gente tem que se aproximar sim com esse coração, tendo essa certeza, tendo essa convicção de que fomos purificados e que a nossa consciência ela precisa ter sido lavada por água pura pela palavra de Deus. Então, é a dignidade do Evangelho, é chegar diante de Deus com essa consciência pura. Por mais que Satanás muitas vezes se levante para acusar, para trazer à memória os nossos pecados outrora cometidos, mas quando ele vier nesse momento trazer essa memória, a gente lembra a ele a cruz, a gente aponta a ele a cruz, e aquele que poderia nos acusar, ter o direito de nos acusar, a Bíblia diz, querido, como diz lá em Colossenses, ele rasgou o escrito de dívida que nos era contrário e nos deu essa liberdade. Se você volta um pouco lá para João 8, novamente o capítulo 8, o versículo 32, vai ter algo poderoso que fala: e conhecereis a verdade. E é justamente essa verdade que vai nos libertar. Então, o nível de liberdade que eu quero ter em Deus vai ser evidenciado pela busca do conhecimento que eu quero ter nele. Então, e a única forma de conhecimento 100% segura é buscando pela palavra de Deus. Não adianta nada você acompanhar esse canal, você acompanhar homens de Deus, ouvir o que os homens de Deus estão ensinando, se você não procurar buscar esse conhecimento também pela palavra de Deus. Nós somos só canais, nós somos só instrumentos que vai te orientar de alguma forma, mas você tem que ter encontros diários com Deus. Nós temos que buscar a Deus diariamente, e quanto mais eu busco a Deus, mais Deus se revela a mim. Então, nós temos que buscar o conhecimento na palavra de Deus e se utilizar dos recursos disponíveis que tenho para explicar muitas vezes coisas que a gente não entende, mas eu quero te dizer com toda certeza e com toda convicção que há no meu coração, aquilo que mais importa para que você viva uma vida íntegra, limpa e diária por Deus. Você pode ser a pessoa menos instruída em conhecimento, você pode ter uma pessoa que nem saiba ler tanto assim, mas o pouco que você conhece, justamente pela palavra de Deus, vai ser isso que vai libertar você. As coisas profundas você precisará sim de alguém para lhe ensinar.
de alguém para lhe instruir, sabe? Mas a simplicidade do Evangelho, o Evangelho, ele é muito simples, ele é tão simples e tão universal que qualquer um pode ter esse conhecimento de Deus, pode ter esse conhecimento das Sagradas Escrituras. E é justamente isso que a gente precisa trazer novamente para nossas igrejas, a simplicidade do Evangelho. A gente complica demais as coisas e, na verdade, quando Jesus ele veio a esse mundo e anunciou a salvação, ele pregava de forma muito simples, ele falava as coisas de forma muito simples que qualquer um entendia. Então, o que é que eu quero dizer nesse momento, querido? Que você é livre. O sentimento de culpa, ele tem que ser arrancado da sua alma. Você tem que se livrar hoje desse cadáver que você está carregando, porque esse cadáver chamado culpa, ele vai aos poucos te contaminando, ele vai aos poucos te contaminando e daqui a pouco você também está morto. Você não percebeu ainda, mas existem pessoas que estão vivas fisicamente, mas mortas na sua alma, sabe? Viraram verdadeiros zumbis, pessoas que não acreditam mais em nada, pessoas que acreditam que Deus não perdoou, porque está carregando esse peso morto nas suas costas. Então, esse tóxico chamado culpa, ele tem que ser arrancado das nossas almas, e ele só vai ser arrancado pelo que eu conheço em Deus. Se eu conhecer Deus, eu vou conhecer que Deus me libertou. Se eu conhecer Deus, eu vou conhecer que eu não preciso mais carregar nenhum sentimento de culpa dentro de mim. Então, queridos, compartilhe essa mensagem, que o Senhor venha estar te usando, que essa mensagem venha ter sempre um alcance direcionado pelo Espírito Santo de Deus, queridos. Então, se inscreve nesse canal, curta, compartilhe, comenta aí, sabe, querido? Seja um canal de Deus para a vida de muitos. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e que o nosso amigo Espírito Santo venha ser aquele que nos governe, que nos guie, que nos oriente e que o Senhor venha te dar um dia abençoado, queridos. Então, graça e paz em nome de Jesus. Amém.